A segunda questão que eu queria falar, e aí é uma situação que volta e meia as pessoas me perguntam, é sobre a questão de quem está em atividade, sobre a questão do tema 942, que é a questão da averbação do tempo ficto, da dificuldade que algumas pessoas estão tendo e desses desdobramentos judiciais. Aí, assim, a questão que sempre pega para as pessoas, que eu sempre falo muito, é a questão do abono de permanência, que as pessoas têm dúvida, né? E aí, outro dia eu estava até conversando com a doutora Thalita e o doutor Rian sobre as dificuldades que são colocadas por próprios servidores. Isso aqui é que as pessoas precisam estar ligadas. Às vezes tem um servidor, e a gente não consegue entender qual é o fundamento dele, e ele faz questionamentos, porque quando a gente entra com a ação vai para, acho que a AGU, né, recorre, encaminha para a unidade de origem do servidor, e aí a unidade de origem esbarra em um servidor que faz questionamentos. Gente, já até falei, se a doutora Thalita falou isso, o doutor Rian falou isso, que é muito interessante. Esses questionamentos não são de um processo administrativo. Então, não cabe a um servidor público questionar se outro servidor tem direito ou não a receber, porque aquilo é um processo jurídico. Se ele não souber responder, ele não responde, mas ele não tem que dizer, conforme tem muitos servidores que está dizendo para o próprio servidor que entrou com a ação, né? Procurou o CINFA, deu entrada na ação, e aí o servidor pega e diz assim, você não tem direito a isso. Tem sim. Sim, perdão. Eu comecei a falar sobre o tema 942, que falava sobre o tempo ficto, mas o que eu estou falando aqui, na realidade, é sobre o abono de permanência, a gratificação natalina e um terço de férias. Eu até queria que um de vocês dois explicasse aqui agora, porque as pessoas estão me perguntando, por que é isso? Eu já recebo. Não, você não recebe, você passou a ter o direito agora. Presidente, deixa eu até voltar um pouquinho, antes até de entrar nesse tema. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu atendi um filiado aqui, inclusive pessoalmente, no dia eu estava fazendo a live aqui do sindicato, apesar de hoje os advogados estarem fazendo todo o atendimento remoto por WhatsApp, nesse dia eu estava aqui no sindicato e atendi esse filiado. Esse filiado era da Escola Naval. E o que acontece? Eu não sei se antigamente isso não acontecia ou não ia para a mão do, entre aspas, do departamento pessoal, vamos dizer assim. Eu vou explicar rapidinho como que é a lógica processual, como que é a lógica do processo judicial. O sindicato, ele verifica uma demanda inerente para o servidor, o qual a União não está cumprindo, e a gente ingressa com a ação judicial. E o juiz, ele determina inicialmente a citação da União Federal. Veja bem, nesse momento, servidores são do Exército, Marinha e Aeronáutica, e cada um tem a sua organização militar. Porém, as ações judiciais são direcionadas à União Federal. Ela é o ente representativo. Então, o juiz, ele determina a citação da União Federal para responder essa demanda que o sindicato entrou em nome do filiado. E aí, o que acontece? A União, através da AGU, ela solicita informações a respeito daquele filiado, não do filiado em si, mas a respeito da onde ele está lotado e tudo, para que a União faça a sua defesa. Porque a União é um ente muito grande, então ela não conhece todo mundo. Então, por exemplo, eu entrei com a ação do filiado A, ele está lotado no Arsenal de Marinha. Então, entro com a ação, citada a União Federal, a União Federal precisa fazer uma defesa. O que a AGU faz? Expede ofício para o Arsenal de Marinha, onde aquele servidor A está lotado, e solicita informações dele, e aí esse ofício é respondido à própria AGU, que a AGU faz a contestação para apresentar no processo. Só que o que eu estou observando no dia a dia, a AGU, quando manda o ofício para determinado OM, solicitando informações daquele filiado, daquele servidor, cai no departamento de setor de pessoal civil, o departamento pessoal, e aí, às vezes, um próprio servidor civil
lê o ofício e acredita que ele tem que contestar o pedido do colega, o pedido do amigo. Mas não é isso. Quem faz essa defesa é a União Federal. Se for para decidir se o servidor tem ou não direito, para isso existe o juiz de direito. É ele que vai dar a sentença. Se o juiz der a sentença, pode sim, o abono permanência, ele integra a base de cálculo do 13º e do terço constitucional. Então, o que vai acontecer? Vai mandar um ofício mandando regularizar o pagamento daquela pessoa. Então, não ache que você, ali como servidor, que você tem que fazer, às vezes, de julgar, né, a demanda. Quem vai fazer isso é o juiz. Ali, esses ofícios são só para a base de defesa da própria AGU. A União sempre vai dizer que o servidor não tem direito. Esse é um processo judicial, não é um processo administrativo. Então, aqui a fala é para todos, que aconteceu, inclusive, um caso de o servidor ganhou a ação, já em fase de execução, e ele recebeu um ofício dizendo que ele tinha que fazer uma defesa sobre essa ação. E aí esse filiado veio até nós e questionando, olha, o que eu faço aqui e tudo mais. E, enfim, e aí a gente deu a orientação, isso inclusive é passível de danos morais, uma ação que a gente pode ingressar, se caso o filiado tenha se sentido vulnerável em relação a isso. Nós já informamos no processo que ele já venceu e que já está em fase de execução, que houve essa tentativa, né, vamos botar assim, de coação, né, ao filiado, que no meu ponto de vista é isso, e o filiado já está ciente da ação por danos morais que ele pode promover. Então, é sempre importante avisar os filiados. As nossas ações, quando são requerimentos administrativos, a gente protocola em nome de vocês ou o próprio filiado faz o protocolo. Quando tem número de processo judicial com vara e tudo, não é processo administrativo. Processo judicial, quem vai decidir é o juiz. Exatamente. Complementando, a gente atendeu um servidor que estava com essa dúvida, o departamento pessoal falou que não tinha direito. Aí eu entreguei 3 decisões de turma recursal, concedendo esse direito. Ou seja, nós já ganhamos em segunda instância. Quem está falando é a turma recursal dos juizados especiais federais. Não é o servidor do Departamento Civil que tem um juízo de valor para conceder esse direito ou não. Tá? Então, nós já ganhamos em segunda instância. É um processo que está sendo bem recebido na Justiça aqui no Rio de Janeiro. Então, algumas pessoas já receberam. Várias pessoas já estão recebendo. Né? A gente não vai ficar fazendo trabalho à toa, né? Inventando direito. As pessoas estão recebendo. Quem determinou o pagamento foi a própria Justiça Federal. Qualquer dúvida, liga para o sindicato, tem um advogado de plantão para sanar essa dúvida. A reforma administrativa faz mal ao Brasil. Chegou a hora do servidor virar esse jogo. Cancela a reforma. Já!